O desenvolvimento que vocês estão vendo nessa imagem foi discutido neste vídeo e eu estou supondo que vocês já assistiram esse vídeo, então não vou passar pelos detalhes. Basicamente, nesse vídeo que nós observamos foi que havia uma parcela do ruído que está fora da matriz de regressores que correlaciona com uma das colunas dos regressores, que no caso aqui é a primeira coluna referente ao regressor y de k-1. Essa parcela e essa parcela são iguais, portanto, y de k-1 e e de k estão correlacionados e essa é a origem da polarização do estimador de mínimos quadrados ao resolver este problema em que o ruído não é branco, mas é um ruído do tipo média móvel. No presente vídeo, queremos dar uma solução a esse problema utilizando o estimador estendido de mínimos quadrados. Então, o objetivo do vídeo é de fato apresentar esse vídeo, apresentar esse estimador, e para isso usaremos estes dois exemplos que estão descritos com mais detalhes no livro. Bem, se o problema é que uma parte do ruído que está fora da matriz de regressores tem correlação com alguma das colunas que estão dentro da matriz de regressores, a ideia é por que não colocar a parcela que estava correlacionada e colocá-la dentro da própria matriz de regressores. Lembre-se que esta parcela correlaciona com uma parcela de y de k-1. Isso foi mostrado na imagem anterior. Na imagem anterior, a matriz de regressores terminava aqui. Essa parcela estava de fora e ela correlacionava com a parte que estava dentro. Essa era a origem da polarização. Muito bem, então por que não colocá-la dentro da matriz de regressores, como indicado aqui? Ao fazermos isso, observe que quem agora está de fora da matriz de regressores não tem correlação com essas parcelas aqui. Isso aqui não tem ni de k-1, ni de k, isto não tem ni de k e isto não é ni de k. Portanto, não há correlação e, em princípio, eu poderia resolver este problema agora utilizando o estimador de mínimos quadrados clássico. Contudo, isso não é possível. E não é possível porque, se por um lado y's e u's são medidos, são dados conhecidos, o ni não é conhecido. Então, antes de eu dar a solução, uma possível solução para isso, deixa eu apenas chamar a atenção que essa nova formulação basicamente reescreveu o problema de restrições desta maneira, em que o y estrela ainda é o antigo y, não houve mudança, mas a matriz desse problema que eu chamo aqui de psi estrela é o psi anterior, que inclui apenas essas duas colunas, estendida de uma coluna a mais, que é a parte modelável do ruído. Então a ideia era o seguinte: se o ruído não é branco tem uma parte modelável, temos que modelar junto para evitar polarização. Também o θ estrela também foi estendido. Antes era apenas isso, agora ele inclui, claro, o parâmetro C. Então, se eu estendi a matriz de regressores, eu preciso incluir o parâmetro correspondente no vetor de parâmetros a ser estimado e vocês veem com isso que estaremos também modelando essa parcela do ruído. E, por fim, o E estrela é isso que ficou de fora e agora E estrela efetivamente não correlaciona com nenhum, aliás, aqui eu só preciso marcar
com nenhuma das colunas de psi-estrela, ou dito de outra forma, a estrela é ortogonal à psi-estrela. Okay? Então, essa é a solução proposta por esse estimador, mas ainda temos uma pendência, que é o fato de Ni não ser conhecido. Muito bem. Para sugerir uma solução a esse problema, chamo a atenção de vocês uma discussão que eu fiz nesse vídeo de polarização de estimadores lineares, em que eu argumento que o viés ele vem como consequência de uma incompatibilidade estatística entre o ruído e os resíduos. Colocado de outra forma, se isto resolverá o problema do viés, então esse Ni/K tem que ser consistente, coerente estatisticamente com o resíduo. Portanto, no estimador de mínimos quadrados estendido, no lugar de Ni/K, usaremos os resíduos. Okay? E claro, os resíduos a gente conhece. Mas no início do problema a gente não tem os resíduos, e para calcular os resíduos eu preciso dos parâmetros. E aqui eu preciso de resíduos para calcular os parâmetros. Então eu gerei uma relação de não causalidade. Nesse caso, como vocês verão, resolveremos isso de forma interativa. Esse é o exemplo que está no livro, exemplo 726. Nesse exemplo, gerei os dados utilizando esses valores de parâmetros com esta equação. E para mostrar um cenário que é comum na prática, eu escolhi uma equação de regressão que não é exatamente esta. Observe, eu escolhi a parte de processo igual, né? Ou seja, um regressor em Y, um regressor em U, com os mesmos atrasos, mas ao invés de colocar apenas um termo no modelo do ruído, ou seja, um MA de primeira ordem, sem saber que tipo de ruído tem, vamos dizer que eu tenha colocado um processo MA de segunda ordem. Então, além desse Ni/K-1, eu coloquei aqui Xi de K-1, porque já combinamos que usaremos os resíduos no lugar do Ni que a gente não conhece. Eu coloquei mais um regressor de resíduos Xi de K-2. Muito bem, resolvendo o problema que está descrito neste script, observamos que o problema de polarização na estimativa de A foi resolvido. O problema de polarização em B não era grave, então continua tudo bem. Esse parâmetro foi estimado, lembre-se que no estimador estendido estendemos a matriz de regressores, estendemos também o vetor parâmetros e esse parâmetro passou a ser estimado e observe que o valor médio aqui está muito próximo mesmo de 0,8. Mas temos um parâmetro adicional que também foi estimado, mas com valor médio em torno de 0, indicando que efetivamente este parâmetro ele não tem significado estatístico, né? Ou seja, é a maneira com que o algoritmo me diz: "Oh, rapaz, isso aqui não precisa", né? Ou seja, você sobreparametrizou o modelo do ruído. Mas observe que o fato é que aqui e aqui esses parâmetros vieram estimados de forma bastante adequada. Muito bem, então o estimador estendido de mínimos quadrados, nós usaremos essa sigla, lembrando que extensão é com X, mas estendido é com S. Começa resolvendo o problema de mínimos quadrados clássico. Eu não tenho parâmetros, portanto não tenho resíduos. Se eu não tenho resíduos, eu não tenho como estender a matriz de regressores, então eu resolvo o problema clássico. Resolvo o problema clássico e com este vetor de parâmetros estimado, então eu consigo calcular um vetor de resíduos que obviamente não está estatisticamente consistente ainda com o ruído. Okay? Muito bem, melhor dizendo, com a parcela Ni/K do ruído.
Portanto, nós precisamos fazer um processo iterativo, mas já que eu tenho uma estimativa, já dá para estender a matriz de regressores, né? Então, eu monto a matriz estendida de regressores com esse processo. Se for de primeira ordem, usarei xi de k-1, se for de segunda ordem, xi de k-2, e assim eu posso ir até a ordem que eu achar que tem. Se eu exceder a estimativa desses parâmetros, provavelmente não serão estatisticamente significativos. E então, montado o problema utilizando a matriz estendida, estimamos o vetor de parâmetros também estendido. Calculamos o novo vetor de resíduos e voltamos a este passo. E o fundamental é que temos que repetir até convergência. Convergência do quê? O que a gente monitora? Bem, podemos monitorar o comportamento dos parâmetros no momento que eles pararem de sofrer alterações significativas, posso parar. Ou então, posso monitorar a variância do vetor de resíduos. Quando a variância do vetor de resíduos parar de alterar significativamente, digo que convergiu. Toda vez que tivermos um processo interativo, a pergunta observamente, ele é não linear, então queremos saber se essa convergência se deu para o mínimo global ou se ficamos presos em mínimos locais. E a resposta nesse caso é que às vezes ficamos presos em mínimos locais, mas isso não necessariamente é um problema. Significa que os parâmetros do processo muitas vezes estarão corretos, mas os parâmetros do modelo MA não serão aqueles que foram utilizados para gerar dados, mas na prática nós nunca sabemos quais eles são. Então essa não é a grande questão. A grande questão é se o modelo é útil ou não, é um problema de validação que trataremos bem mais para frente no curso. Deixa eu terminar com uma imagem, tentar fazer uma interpretação para vocês. De antemão antecipo que a imagem não será matematicamente correta, porque eu não consigo desenhar um hiperplano. Mas a ideia eu espero que fique mais clara. Então, o ponto de início aqui é o seguinte: o estimador de mínimos quadrados clássico sempre nos colocará um vetor de resíduos ortogonal ao plano gerado pelos regressores, mas nesse caso esse ruído é um ruído MA e esse ruído MA tem uma parcela modelável. Isso significa que é uma parcela que correlaciona com regressores, e isso está indicado aqui por essa projeção ao longo desse plano. E a ideia do estimador de mínimos quadrados estendido é acrescentar um terceiro regressor nesse exemplo que eu fiz, e agora temos um novo plano. Agora é um hiperplano, você nota horrível isso aqui, vai te confundir todo. E nesse plano, vamos imaginar, essa seta estava no plano gerado por esses dois. Eu vou imaginar alguma coisa aqui no hiperplano. Nesse novo hiperplano, ele é ortogonal. Então, nesse novo hiperplano, o vetor de resíduos estimado cai aqui e o mínimos quadrados, digamos, convencional, mas com a matriz estendida, funciona bem. E basicamente o que a gente faz nas iterações é tentar sair desse vetor de resíduo. Ele tem que aos poucos ir andando até encaixar aqui, e quando ele encaixou ali, em princípio, teremos a estimativa de parâmetros de forma não polarizada.